STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, e também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. Lá em Canoas é na Liberdade 46. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina, você sabe, é digital. Você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais e pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível para você revê-lo quando quiser. E agora a gente vê os temas que hoje passam por aqui. Ainda hoje nós vamos conversar sobre os cuidados necessários com as regiões do cotovelo, do joelho e dos pés. Quais são os efeitos dos energéticos sobre o coração? E se eu associar álcool? Não perca! Ainda hoje, vou conversar com você sobre a vacina do HPV, quem pode fazer e como fazer para se vacinar. Daqui a pouco, aqui no quadro Saúde em Casa da CG Home Care, a gente vai falar sobre o PET e a saúde e sobre o ambiente domiciliar. Eu vou conversar com a Regina sobre odontologia integrativa. Neste programa, iremos falar como reconhecer as pessoas drenadoras de energias. Quadro Estilo Simoneto, vou estar falando um pouquinho mais sobre a visita da Simoneto Grupo Duarte no Salão de Milão 2024. Eu continuo falando sobre as tendências na moda outono e inverno para os homens. Já abrimos aqui então com o quadro da doutora Lu Tomazoni, né? Ela que fala sobre odontologia integrativa. Aliás, já conversamos um pouco aqui sobre isso, mas acho que tudo que se conversa ainda é pouco sobre esse assunto, viu, Lu? Porque é o que a gente falava naquele dia, né, que a gente começou falando sobre isso. As pessoas, na verdade, não sabem exatamente o que quer dizer a odontologia integrativa. E os dentistas não usavam isso até bem pouco tempo, né? Sim. Eu acho que outros médicos sim. Então, acho que vamos começar relembrando as pessoas, né? Como é que funciona a odontologia integrativa? Então, oi Regina, tudo bom? Oi pessoal. Então, falando um pouquinho sobre a odontologia integrativa. É a gente atender o paciente olhando ele como um todo. A boca faz parte do corpo, o corpo faz parte da boca. Então, só com essa explicação já dá para entender que eu olho o paciente dos pés à cabeça e internamente. Que não é um simples probleminha de cárie, não é um problema de gengiva, não é nada. É o todo. É o todo. Por que aquilo ali está acontecendo? Sim. Né? Por exemplo, né, vou mostrar bem na prática. Um paciente chega ao consultório buscando fazer um implante. Então, a princípio, qualquer paciente está apto a fazer um implante. Mas nesse momento, o que eu faço? Eu peço para ele um exame de sangue, onde eu consigo avaliar os marcadores, né, que são hemograma, insulina, todos os marcadores importantes para ver como está a saúde do paciente. Nessa situação do implante, por exemplo, eu vou me deter mais a uns específicos que têm a ver com o metabolismo do cálcio. Porque nós precisamos que o osso desse paciente esteja saudável para receber o implante. Então, por exemplo, vitamina D, paratormônio e calcitonina. Que daqui a pouco as pessoas, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Mas são marcadores muito importantes. São dois que têm relação com a tireoide e outro com a exposição ao sol, a absorção da vitamina D. Mas no que isso, por exemplo, pode mudar, né? Essa situação, o que poderia prejudicar se o exame não tivesse conforme tu precisa que ele esteja, né? Sim.
tem a ver com a qualidade, né, a densidade e a qualidade óssea desse paciente. O que acontece, por exemplo, eu vejo em muitos exames que os pacientes até estão suplementando vitamina D, mas não da forma correta. E aí o que acontece? Quando nós suplementamos a vitamina D, o objetivo é o quê? Que todo o cálcio vá para os tecidos duros e não para os tecidos moles. E às vezes os pacientes, hoje em dia, né, as pessoas têm muita informação, internet, o vizinho, o amigo, e acaba suplementando e não da forma correta. E aí pode acontecer rigidez muscular, por exemplo, entupimentos de artérias, pela vitamina D estar indo para o lugar errado, para os tecidos moles. A gente nem pensa numa coisa dessa, né? Sim. E que outros tipos de exames, assim, de repente, tu pode ter que pedir para um paciente? Nossa, eu peço uma gama bem grande, mas justamente para quê? Para analisar o todo. Então, é insulina, a questão do triglicerídeo, HDL, até a questão hormonal. Né? E tu já pergunta, de repente, para a pessoa, antes de fazer o exame, claro, se ela tem algum tipo algum tipo de doença, se ela faz algum tipo de tratamento. Por exemplo, outros medicamentos que ela tome com relação a outros problemas que ela tenha, podem, às vezes, prejudicar? Podem sim. Por isso que é muito importante esse papo com o paciente, é conhecer o paciente. E também não é só olhar o exame e tratar um número. Eu estou tratando o paciente. Porque muitas vezes tu olha o exame, isso é uma coisa bem importante também de falar, existe uma referência nos exames de sangue. E aquela referência é uma referência de doença. Ou seja, se tu está dentro daquela referência, tu não está doente. Só que não estar doente não significa que tu esteja saudável. Ah, entendi. Entende? Então é um olhar diferente, é buscando prevenção. E aí, caso aquela minha referência que eu analiso, que é uma referência de saúde, que é um pouco diferente daquela que aparece nos exames, caso aquilo esteja alterado, a gente faz uma suplementação para que o paciente esteja apto ao implante, e não só ao implante, né, a estar saudável, a ter uma vida plena, né, sem daqui um ano ele ser surpreendido com uma doença que até então estava tudo bem, né. E algum paciente já te trouxe assim um retorno do tipo, olha, doutora, ainda bem que a senhora me pediu para fazer tal coisa, porque eu fui ver e realmente eu estava com alguma coisa errada? Sim, em N situações, em relação ao sono, em relação à disposição, em relação até o paciente estar se sentindo deprimido. Então, eu digo assim, é muito simples, sabe? É a gente abrir o olhar para essa prevenção e olhar o paciente. E pensar sempre nessa questão da odontologia integrativa como agora um avanço que precisa só ser seguido, né? Com certeza. Não voltar atrás nesse tempo aí. Sim, não. Prevenção, né? Porque quantas doenças existem, eu acho que quem for nessa linha da prevenção vai estar sendo coerente, né, com a vida, né, com tudo que está aí para a gente aproveitar. E por falar em odontologia integrativa, né, agora a gente vai falar de terapia integrativa com ela, com a doutora Josie Pacheco. Mas obrigada, tá, Lu? Obrigada também. Vamos lá, Josie. Boa noite. Hoje eu trago uma reflexão sobre drenadores de energias. Em nossa vida, inevitavelmente, encontramos todos os tipos de pessoas, positivas e negativas. Através dessas interações incontáveis, pessoas tóxicas entrarão e sairão das nossas vidas. Uma lição pode ser aprendida com cada tipo de indivíduo. Primeiro, precisamos aprender a reconhecer as pessoas que inconscientemente ou não nos infligem danos. Esse é um passo importante para evitar qualquer dano colateral que possa ocorrer a partir da sua presença em nossa vida. Esse reconhecimento, mesmo que seja retardado, nos permite tomar as medidas necessárias para resolver conflitos internos e externos. Ao evitar uma pessoa tóxica, reconhecida como drenadora de energia, é importante entender que isso não desvaloriza a humanidade desta pessoa. Ninguém, independente dos seus traços de personalidade, merece tal destino. Reconhecer essas pessoas tem o propósito de nos salvaguardar e, se necessário,
reivindicar nosso direito humano, a paz interior. Alguns traços de personalidade tóxicas são aqueles que mudam a culpa, aqueles que sempre reclamam, aqueles que iniciam fofocas, aqueles que procuram uma atenção excessiva. Cuide da sua energia, ela é vital. Seguimos aqui no consultório do Dr. Gilberto Laorg Nunes. Aliás, falamos domingo passado, né, sobre o café, se é uma bebida positiva, enfim, quais os benefícios que tem para o coração, né, e os malefícios. E hoje, claro que a gente não podia deixar de lado de falar das bebidas alcoólicas e também dos famosos energéticos, que, aliás, em alguns momentos até se misturam, né? Exatamente, especialmente no pessoal mais jovem, quando vai para as baladas e tal, vira quase que um hábito, um drink preferido, né? A mistura dos dois, né? Então, Regina, os energéticos, né, eles são, na realidade, estimulantes também, né? Eles contêm, entre outras coisas, cafeína, carnitina, uma série de substâncias que, a princípio, causam efeitos sobre o coração da seguinte monta. Tendem a aumentar a frequência cardíaca e tendem a aumentar também um pouco a pressão arterial, certo? Então, existe alguns estudos e revisões comparando os efeitos de diferentes tipos de energéticos disponíveis no mercado, né, e os efeitos deles sobre o coração no sentido de aumentar risco ou reduzir risco. Tá? O que se viu é que o consumo contido, vamos dizer assim, né, tomar um energético por dia por alguma situação especial, não tem problema, não vai causar problemas para o coração. Tá? Aqui nós estamos falando basicamente de problema, não tem nenhuma evidência de que o energético tem efeito positivo sobre o coração. Tá? O grande problema, né, é quando se aumenta a dose de energético e especialmente se é usado em associação com álcool. Porque aí o álcool potencializa esse efeito estimulante do energético e é exatamente por causa desse efeito que as pessoas usam na balada. Né? Só que isso tem efeito sobre o coração também. Então, e não adianta a gente... mas é muito jovem, não vai ter problema algum. Infelizmente, acontece em jovens, né? Vamos dizer assim, e as questões mais frequentes que acontecem é aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e o desencadeamento de uma arritmia que eu já comentei anteriormente em relação ao café, que é a fibrilação atrial. Então, tem relatos de adolescentes que consumiram energético em demasia e que fizeram arritmia, fibrilação atrial, que em condições normais é uma arritmia que está mais associada a idades mais avançadas, depois dos 50 anos. Então, um jovem, né, de 20 ou menos anos ter uma fibrilação atrial, alguma coisa desencadeou. Então, o energético está claramente associado a isso, especialmente seu consumo excessivo e potencializado pelo álcool. Tá, mas é um efeito cumulativo. Então, por exemplo, se ele começar com 20, 30 anos, mas tem esse costume de com frequência tomar e tal, lá nos 50 pode... Até antes pode aparecer, mas lá nos 50 pode piorar? Isso não chegou a ser analisado especificamente, porque para isso precisaria ter um segmento muito de longo prazo desses pacientes. De novo, como eu comentei anteriormente, a maioria desses estudos são retrospectivos, análises de bancos de dados de pacientes que sugerem essa associação. Então, mas do ponto de vista teórico é de se imaginar que se a pessoa usa cronicamente estimulantes cardíacos de qualquer natureza durante muitos anos, que isso vai se pagar um preço no final. Né? E os sintomas, assim, por exemplo, na balada mesmo, porque isso é interessante a gente falar, porque as pessoas às vezes fazem uso e as outras pessoas não veem o que está acontecendo, que a pessoa está passando mal. Quer dizer, que sintomas seriam esses? O sintoma mais comum é a aceleração do batimento cardíaco, a taquicardia. Né? Além disso, a pessoa pode ficar mais avermelhada porque a pressão arterial subiu, uma sensação de desconforto muito grande por todos esses efeitos, porque a frequência cardíaca está muito alta e a pressão subiu. Então, uma sensação de mal-estar que pode ser muito pronunciada. Mas o indicativo inicial de que alguma reação adversa está acontecendo
é o aumento dos batimentos cardíacos, aceleração acima de 100 batimentos por minuto, por exemplo. Mas daí a pessoa teria que realmente sentir e medir, né? E a pessoa sente, né? A pessoa sente. Quando Tá a na gente hora. acelera, é a sensação de que tu corresse sem ter corrido. Né? Então, tá na hora, de ir ao médico e ver, né? Exato. Porque... E de parar o consumo dessas substâncias. Né? Quer dizer, não é a gente não aconselha de forma alguma. Não, de forma sistemática não. De novo, né? Se tomar um energético, foi numa festa, tomou um energético isoladamente, ok. Mas se associou com álcool, aí o risco começa a aumentar. Tá bom, obrigada aí pelas informações, doutor Gilberto. Falando aí da sua casa, dos seus ambientes, né? Aquela sacadinha que você fechou, aquele jardim de inverno agora, né? Tão gostoso. Claro que você vai precisar de móveis aconchegantes. Isso você consegue com a Lemertz e com um precinho muito menor. Dá uma olhadinha. Já no nosso espaço aqui da CG Home Care, no programa da Regina, ele que vocês já conhecem, né? O nosso CEO lá da CG, que é o Alexandre Pires. Hoje vai falar de um assunto que eu gosto pouquíssimo, inclusive, que é de pets, né? Eu sou apaixonada, ele também, tem muitos gatinhos, tem cachorro, né? Agora no interior também. Eu também. Mas são pets muito especiais, na verdade. Que são esses pets que podem apoiar né, na hora de tratamentos, na hora de doenças. Isso, Regina. Eu vi essa matéria, eu até encaminhei para a Regina, gente, justamente pelo amor que eu sei que ela tem pelos pets, como eu também, né? E o quanto os pets, eles fazem bem para o paciente, né? Na questão emocional, né? Só que a gente, claro, precisa ter alguns cuidados nesse pet. Mas vamos falar primeiro dessa questão emocional. Não tem como não ajudar, né, ou auxiliar um paciente que está em casa com alguma debilidade ou então com alguma patologia específica para trazer um pouco de alegria, carinho, atenção. Né? Então esse pet ele entra exatamente nessa questão emocional. Né? Isso já está comprovado em estudos, até essa matéria da CNN, ela é muito interessante por conta disso, porque apresenta dados específicos em porcentagens que melhorem até 80% a qualidade de vida por ter esse contato com o pet. Não, e inclusive tem hospitais já que estão liberando, né? Essa questão do pet visitar, enfim, pets que às vezes são realmente preparados para isso e até o pet da pessoa, né? Exato, a ideia é que o pet da pessoa participe desse tratamento de alguma forma. Claro que no ambiente residencial, e agora falando da nossa realidade na CG Home Care, essas internações domiciliares, esses pets, eles precisam ter um cuidado com alguns tipos de patologia. Por exemplo, um paciente DPOC que depende de um aparelho para respiração, que é a dependência pulmonar, né? Essa deficiência pulmonar. Né? Então, precisa ter esse cuidado, porque não é todo pet, não é todo momento que esse pet vai poder ficar ali com esse paciente. Então, dado isso, de acordo com uma orientação da nossa equipe de enfermagem, a gente consegue liberar para alguns casos com que esse pet dê mais atenção, dê mais carinho e possa conviver ali. Que cuidados tem que ter? Porque daí a gente tem que falar também, claro, da higiene, né? Todo mundo fala muito isso. A questão, mas nos hospitais, e como é que o pet entra? Porque ele vem, claro, não é que nem a gente não usa sapato, por exemplo, ele vem pisando no chão, ele pode trazer, né? Bactérias, enfim. Como é que é o tratamento na CG com relação a isso? O ambiente precisa estar extremamente higienizado, então esse controle com a equipe que fica na residência, né, juntamente com as orientações da nossa equipe de enfermagem, vai orientar essa residência e esses familiares a manter esse ambiente extremamente limpo e organizado. Então, a caixinha de areia desse pet, se for gatinho, tem que estar do lado de fora. Né, a gente tem que ter o cuidado quando esse animal for entrar dentro do ambiente, né, do espaço do paciente, tem que se fazer a limpeza
dessas patinhas desse animalzinho. Ele também estaria higienizado, né, com banho tomado. Essa questão da tosa é extremamente importante. Então, tudo isso, inclusive nessa matéria que eu citei aqui, eles informam um pouco sobre isso, né? O quanto é importante essa organização do pet, do ambiente domiciliar, para poder receber esse paciente. E tem também aí um cuidado com a frequência, por exemplo, dessa visita, digamos assim, do pet. Ou ele pode estar diariamente em contato, ou ele não, é mais fácil manter uma vez por semana, como é que Olha, em nenhum momento se fala de não estar diariamente, né? É claro que, assim, o paciente que é DPOC, a gente tem que tomar um cuidado maior, né? Esse paciente que sofre de uma deficiência pulmonar, a gente tem que ter um cuidado maior. Né? A mesma coisa um paciente que está com curativo aberto, né? A questão do pelo, né? Da sujeira mesmo que vem da rua, como tu falou, pelas patinhas. Então, tudo isso é um momento. Olha, durante essa questão do curativo, o procedimento não pode estar presente, né? Não, então a gente termina organizando essa rotina da casa junto com o familiar. E esse pet não só estar higienizado, mas também ter cuidados com a questão de saúde do pet, né? Também ele não pode estar com doenças, por exemplo. Não, de forma alguma. Esse pet tem que estar 100% ali justamente para não vir acarretar outros problemas, né? Para esse paciente. Por isso que em geriatrias, por exemplo, e hospitais mesmo também, existe um pet que é escolhido, né? Digamos um golden, enfim, que eles escolhem pela raça também, né? E que ele então possa fazer a visita a todos, né? Porque ele está preparado. Isso, mas daí é um pet especial daquela unidade. A gente está falando aqui de como tu falou casa, que tem hospitais também que estão liberando o próprio pet da pessoa. Só que esse pet ele passa por uma série de avaliações dessa equipe médica, né, da equipe de enfermagem, para verificar se pode entrar. Sim, e o que não é diferente no caso de vocês, porque mesmo sendo um pet da casa, ele vai precisar passar também pelo veterinário direitinho para ver se está tudo cuidado. Às vezes não adianta, não é para vir no colo do paciente, né? A gente não está falando da cama, mas é fazer um carinho. Alguém segura esse pet do lado de fora, esse paciente faz um carinho, depois tu vai higienizar a mão desse paciente. Então é só para ter aquele momento de contato realmente com aquele pet que acompanhou esse paciente uma vida inteira. E que na verdade o paciente, o dono do pet, eu sei por mim, eu sempre fico preocupada com o pet. Então, por exemplo, o doente, ele vai ficar preocupado que ninguém vai tratar aquele pet como ele tratou. Então, ele quer ver se o pet está bem, se o pet está tudo certo, né? E evitar que ele veja é mais um sintoma ruim para ele, Exato, né? E na verdade mexe com o emocional para ele, com o psicológico dele, porque ele quer saber que as coisas dele estão correndo normalmente. Então, essa segurança que se dá é muito importante. Adorei, Alex. Valeu, muito obrigada. Espaço Elite Acting, começando aqui no programa da Regina com Jean-Pierre Cruz, ele que é filmmaker e hoje vem falar, na verdade, de um espetáculo que é Casarão da Vovó. Isso, Casarão da Vovó, ele é um seriado, né, uma websérie que a gente pretende lançar até o final do mês agora, tá? A gente já gravou o projeto piloto e a gente trabalha com crianças e também com o pessoal da arte não tem idade. Sim, 50 a mais, enfim. Exatamente. Então, do que se trata a história? Primeiramente, era para ser inspirado na Cecília Meirelles. Porém, no meio do desenvolvimento do trabalho, eu acabei assumindo o roteiro e eu trouxe isso um pouquinho pro lado mais pessoal. Minha avó tinha um casarão que reunia a família. Sabe aquelas coisas de vó? Legal isso. Todo mundo. Sim, tu trouxe um pouco da tua experiência ali. Até emocional. Tem até alguns nomes que são citados ali, não de personagens oficiais, mas que tem citações ali que são pessoas que existem mesmo. Tipo o meu tio Adel, quem olhar lá vai ver que ele fazia um churrasco que vocês não estão entendendo. Não, e é legal a gente falar uma questão, porque a gente falou filmmaker, né? E as pessoas acham que a Elite é teatro e tal, cinema. Não, na verdade, vocês fazem também, quer dizer, o YouTube e também essa questão da websérie, vocês trabalham com isso. Sim, inclusive a gente já foi até premiado em Festival Internacional de Cinema, de terror, inclusive. A gente foi premiado com o Blink, que é um curtíssimo, assim, de 3 minutos, de terror. A gente foi premiado no primeiro Fear Fair Film Festival em Las Vegas. E a gente foi premiado e ainda teve uma menção honrosa num outro filme que é o 31. Não foi o 31.
deixa eu lembrar agora, foi a Boneca de Porcelana, que ele passou lá junto com a série, fora outros filmes que a gente tem premiado também em outros festivais. Sim, eu sei que... Aqui tem o Festival Ibero-Americano Curta Neblina, a gente ganhou 2 prêmios com 2 curtas lá também, então a Elite tem muito essa veia de cinema, de websérie. Com certeza. Bom, a gente tem um material sobre o Casarão da Vovó, né? Isso. Que a gente vai assistir agora, então. Cada cantinho dessa casa tem uma história. Bom, mas a história, então, são 2 irmãs, né? Que são a Mari e a Carol. Isso. E elas vão visitar a prima, que era aquela prima, assim, que sempre foi coletora de memórias, né? E essa prima comprou a casa antiga da avó e tá meio que remontando algumas partes, tipo a ludoteca, onde elas brincavam, e nessa visita, nesse reencontro, elas vão começar a lembrar de várias memórias. Então, enquanto elas conversam e trazem esse lado de lembrança da infância, a gente usa as crianças de outro núcleo de elenco da Elite para fazer essas partes, ilustrar as brincadeiras que estão acontecendo no passado. Agora, a gente pensa que é muito fácil nessa coisa do gravar. Então, tipo assim, porque hoje todo mundo pega o celular e acha que grava alguma coisa. Né? Só que assim, produzir um material como esse é bem complicado, né? É super complicado, assim, a gente trabalha com câmeras de cinema, com lentes da marca Zeiss de cinema também. Toda a produção ela é pensada, tudo que está aparecendo na tela ele é pensado antes e depois a gente faz uma decupagem e ainda tira um monte de elemento que sobrou, que foi coisas... É tudo muito pensado, o roteiro é pensado com muita antecedência. Tipo, a gente está filmando o episódio agora 2 no final desse mês e a gente já tem o roteiro do 10º pronto. Nossa, então, é tudo super pensado e após também, além de fazer a montagem ali, a gente entrega um material numa qualidade 4K, uma qualidade de streaming que tu vai ter exatamente a mesma qualidade quando for ver um filme na Netflix, por exemplo, ou em qualquer plataforma. É exatamente nesse formato que a gente entrega com qualidade de som, qualidade de imagem 4K de cinema, com pós de cinema. Bacana. E eu faço uma boa parte disso, porque eu sou filmmaker, é o legítimo faz tudo, né, gente? É aquele cara que vai lá, pensa a ideia, filma, depois monta. Exatamente. Né? Claro que a gente tem vários braços que ajudam a Elite, sem obviamente. Dúvida. Né? Mas claro que a excelência, isso é a excelência, né, da Elite Acting, é bom a gente saber disso. A gente preza muito por Com isso certeza. lá. Obrigada, tá, Jean-Pierre? Volte logo aí com outro projeto. A gente vai para o intervalo agora. O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, né? A arte para todas as idades. Patrocínio especial Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio, Brasil Milano, 1689. Também na Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. E lá em Canoas, é na Rua Liberdade, número 46. Os ambientes mais maravilhosos que você vai ver na vida estão onde? Aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais.
Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. Tá pensando em reforçar a segurança do seu patrimônio? A STM é a empresa certa. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3.000 clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota. Preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. Programa da Regina, então, direto aqui do consultório da doutora Gabriela Pretórios. E conforme a gente prometeu domingo passado, né, quando nós falamos sobre o HPV, agora nós continuaremos, né, nesse assunto. A gente já até falou exatamente o que é o HPV, como prevenir. Mas hoje, antes até de falar da vacina, que é o nosso assunto desse programa, eu quero perguntar sobre tratamento. Quer dizer, existe tratamento para o HPV? Então, eu vou lembrar que o HPV é o papiloma vírus humano, esse vírus que é sexualmente transmissível. 80% da população, se não vacinada, vai ter contato com esse vírus em algum momento da vida. A gente não tem um tratamento específico para o HPV. A gente acaba tratando as lesões que ele causa. Por exemplo, a gente pode tratar as verrugas genitais, pode tratar as lesões precursoras do câncer de colo do útero, né? Então, a gente acaba tratando as lesões. A gente ainda não tem uma medicação que trate o vírus. Agora que tu falaste da verruga, eu lembrei, quer dizer, isso é uma espécie de sintoma, a gente tem que... como a gente pode se atentar, né, para o HPV? A gente tem dois tipos de HPV, então o HPV de baixo risco, mais relacionado às verrugas genitais, e o HPV de alto risco, mais relacionado às lesões no colo do útero e o câncer de colo. As verrugas, então, se a gente tem alguma lesão em vulva, vagina, que note diferente, é importante consultar com o ginecologista, porque a gente pode sim fazer o tratamento. Então, qualquer alteração... E além disso, obviamente, né, a gente não tem que procurar o ginecologista só quando tem alguma queixa. Fazer os exames de rotina, uma vez por ano. Mesmo sem sintomas, tem que ir no ginecologista para fazer rastreio. Sem dúvida. Bom, e sobre a vacina? Quer dizer que é super importante, né, nessa questão do HPV. Isso, então a gente tem a vacina contra o HPV. A gente tem a vacina quadrivalente,
que protege contra 4 tipos de HPV, os 2 tipos mais relacionados às verrugas genitais, que é o tipo 6 e o 11, e os 2 tipos mais relacionados ao câncer de colo do útero, que é o 16 e o 18. Essa vacina, ela é disponibilizada gratuitamente nas unidades de saúde, né, pelo SUS. Qualquer pessoa pode tomar? Não, ela é liberada para meninos e meninas entre 9 e 14 anos e para pacientes imunossupressos até os 45 anos. E mais recentemente, agora, ela é liberada também para pacientes vítimas de abuso sexual até os 45 anos. E a gente tem na rede privada a vacina nonavalente, que ela protege para esses mesmos 4 tipos que eu falei e mais 5 tipos oncogênicos, então mais 5 tipos relacionados ao câncer de colo do útero. Tá? E essa vacina, ela é uma vacina que é uma única aplicação, ela tem que ser feita com manutenção, não, como é que é? Não, na rede pública vão ser 2 doses, né, para os meninos e meninas. Na rede privada a gente faz 3 doses da nonavalente. Então tu faz hoje, daqui a 2 meses e depois em 6 meses, tá? Mas isso sempre pra gente definir duração, quando que é feito o tratamento, a gente conversa com o ginecologista ou com o médico, tá? Ou seja, se a pessoa também preferir vir conversar com o ginecologista sobre essa vacina, eu acho super importante. É melhor do que ir direto no posto de saúde. Não, meninos e meninas entre 9 e 14 anos tem que ir no posto. Não, eu acho que é muito importante a gente lembrar isso para não perder essa oportunidade de vacinação, porque ela é disponível ali. Então é só ir no posto que conforme o calendário de vacinação vai fazer sim, tá? Então esse é um recado para os pais, né? Recado para os pais, não deixem de vacinar os filhos. A gente reduz o risco de casos de câncer de colo do útero em mulheres, né? É um câncer muito prevalente no Brasil e além disso, para os meninos a gente reduz risco de câncer de orofaringe, pênis, canal anal. Então é uma vacina que protege contra o câncer, né? Eu acho que é super importante, sim, tem que fazer. Tá bom, obrigada então aí pelas informações, era isso. Obrigada, Seguimos com Regina. o programa da Regina. Eu hoje quero dar as boas-vindas a um novo parceiro, a Turim Mudanças. Na hora de trocar de casa, a maior preocupação é sempre o transporte, né, dos móveis e utensílios. É aí que entra a excelência, o cuidado e a agilidade de uma empresa que faz mudanças em âmbito nacional e até internacional. Conheça então um pouco o trabalho da Turim. T'as fini sans tes bases, pas dans la street, c'est la même tous les prix. Descends maintenant, viens on fuck maintenant. Carousel, j'suis dans le secteur, hier tu m'attendais pas. E nesse espaço estilo Simoneto de hoje, olha a honra, o próprio, né? O João, é claro que vocês já conhecem, o João que é o responsável aqui pela Simoneto, né? E olha, tem notícia boa, novidade da boa, né, João? É verdade. Pra gente contar aqui pra esse povo como é que é essa história de Milão. É isso aí, Regina. A gente está montando uma comitiva aqui da Simoneto Grupo Duarte para estar prestigiando esse ano o Salão de Milão, que é um salão tradicional, né, do ramo moveleiro e que traz muita perspectiva, né, de como é que vai ser o hábito de morar no futuro, as melhores práticas de produção e também as melhores práticas de arquitetura e design. Pois é, Milão hoje é bem importante para essa área, né, que tu está dizendo aqui, essa área de projetos, enfim, para casa. Sim, as pessoas muitas vezes lembram de Milão só como um epicentro da moda, né, mas ele também é um epicentro do design, da arquitetura e tudo aquilo que acontece no Salão de Milão acaba virando uma tendência, né, e acaba chegando aqui para o Brasil, muitas vezes até anos mais tarde, né? E o que a ideia do Simoneto Grupo Duarte é o quê? Justamente está totalmente adaptado, está à frente do mercado, né? E está trazendo em primeira mão essas novidades. Agora, como é importante isso, né, João? Porque, na verdade, não adianta ser só uma loja que vende móveis planejados. Vocês realmente precisam ter essa estrutura, esse planejamento, esse conhecimento, né? Para passar para o cliente.
Sem dúvida, o que acontece, né? A indústria Simoneto, ela faz muito bem a parte dela, que é entregar um produto de alta qualidade. Mas a criação, o conhecimento, o uso, né, dessa estrutura, dessa força que a indústria promove, isso é competência da loja. Então, se a gente não conseguir trazer elementos modernos, elementos de destaque e impulsionar a criatividade dos nossos profissionais, a gente acaba não entregando tudo aquilo que a indústria tem condições de oferecer. Sem dúvida. Bom, mesmo sem falar em Milão, eu já quero saber o que a Simoneto Grupo Duarte está preparando aí pra gente para outono e inverno. Outono já entramos, mas aí é uma estação que a gente acaba ficando muito em casa, né, João? Sim, então, bacana. Então, o que a gente tem, assim, que a gente já pode adiantar pro pessoal? Começa o friozinho, né? Aquele frio gostoso, e o pessoal começa a ficar mais em casa, às vezes quer uma pipoca, ou quer assistir um filme. Uma cozinha maravilhosa, uma cozinha com seu maravilhosa, vinhozinho para cozinhar. Ou às vezes, como é o meu caso, eu gosto muito de ficar deitado na cama, debaixo da coberta, assistindo uma Netflix, né? É verdade. Então, em abril, a gente está lançando agora a campanha do colchão. Então, o cliente que fizer o projeto com a gente aqui na Simoneto, depois acessa o regulamento, ele não é sorteio, tá, Regina? Ele ganha um colchão, dentre 3 possibilidades de colchão, ele ganha, leva para casa, é um presente da Simoneto para começar a curtir. Mas tem um mínimo de valor para gastar? Como é que é? A partir de R$30 mil já é possível você entrar na campanha. Sim. Né? Então, conforme o projeto avança, você pode optar por diferentes modelos de colchão. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Quem está precisando dar uma repaginada no dormitório e já está na hora de trocar o colchão também. Já faz tudo novo, não vai ficar com colchão velho, né, gente? Exatamente. Fazer um projeto lindo aqui e depois tá com colchão velho, não. Não faz sentido, né? Então, a gente dá essa forcinha também. E, aliás, vocês estão sempre pensando nisso, né? Em promoções, em campanhas. Quer dizer, isso também é uma coisa que não basta ser uma loja qualquer vender móveis, né, planejados. Vocês também têm que estar sempre ligados nessa coisa do que o cliente precisa. Exatamente. O nosso foco ele é muito no bem-estar, né? Já deixou de ser somente um móvel planejado. E a gente cria campanhas focadas no quê? Justamente criar um ambiente o mais confortável e o mais conveniente possível, né? Então, a gente encontra, por exemplo, em março fizemos a campanha do ar-condicionado, né? Então, o pessoal que comprava o projeto com a gente já levava um ar, que às vezes são investimentos que as pessoas acabam postergando e dentro da nossa campanha a gente dá uma forcinha para levar junto. E outra coisa que ar-condicionado, nesse verão que foi ardente, quer dizer, era incrível porque a gente não achava o ar-condicionado. Então, uma beleza, porque a pessoa ainda ganhou o ar-condicionado. Meu Deus do céu. Foi um sucesso e agora um sucesso ainda maior vai ser a campanha aí do colchão da Erval, dos nossos parceiros da Imperial Colchões. Tá bom, obrigada, tá, Joãozinho? Imagina, eu que agradeço. Então a gente segue agora, claro, né, falando aqui do merchan e do que tem aqui na Simoneto. Você que está assistindo o programa da Regina, em primeira mão, a campanha exclusiva da Simoneto Grupo Duarte para abril. Na compra do Dormitório dos Sonhos ou de um projeto no valor acima de R$30 mil, não é sorteio. Você leva para casa um colchão Erval do nosso parceiro, a Imperial Colchões. Então, além de realizar um sonho de um ambiente planejado aqui com a Simoneto, você dorme tranquilo, fechando o negócio aqui com a Simoneto Grupo Duarte no mês de abril. Aqui quem tá falando sou eu, Guri de Uruena, o verdadeiro gaúcho raiz. E aqui é o Léo, o gaúchão de apartamento. Olha só, quem tá se metendo logo comigo, rapaz. Isso aqui tu vai ver, vai ter uma peleia braba, hein, cheio. Vai ser no dia 12, 13 e 14 de abril, no Teatro da Amrix. É isso aí, é o UFC A Peleia, um espetáculo inédito. Tá todo mundo convidado, te aligera e compra o teu ingresso. É, porque essa luta, pelo jeito, ele não vai durar nem 36 segundos, vai ser pior que o Bambam. Quero ver eu que vou ser o popó dessa disputa aí, tu não vai aguentar no octógono, né? Aqui, ó, vai lá assistir, te liga e já compra o teu ingresso logo lá no Simpla. Eu que vou ganhar essa peleia, tu vai ver só. Vai ganhar uma surra, mas que barbaridade. Hora da gente falar aqui de beleza, de saúde, né? Com a doutora Stephanie Mainardi Seolim, direto aqui do consultório dela, né? Que você já sabe que fica na Tobias da Silva. E aí, gente, hoje eu tava pensando uma coisa, até perguntei pra ela, né? Não sei se vocês são como eu, mas eu noto uma grande diferença do tipo de pele, da textura, da cor da pele, dos cotovelos e joelhos. Então,
Resolvi perguntar aqui para a doutora Stephanie se é uma coisa minha ou se realmente tem essa diferença. E como é que a gente pode tratar essas áreas? Então, primeiro tem essa diferença sim, até porque são áreas de dobras e de atrito. Então a gente tem um acúmulo de pele nessa região que tem que haver pelo movimento da região. E ela também é uma pele mais espessa porque ela fica em atrito. Olha, a gente é apoiada aqui, ó, na mesa o tempo todo. Quem trabalha no computador tá sempre com o cotovelo apoiado. O joelho é a mesma coisa, a gente bate o joelho, esfola o joelho. É verdade. Fica de joelho para limpar coisa no bate chão. Nos cantos. Então, é uma pele diferenciada. E para tratar essa pele, às vezes a gente precisa de cremes mais densos, com uma quantidade de ureia maior, que dê uma afinada nessa pele para que ela não fique muito grossa. E também essa pele é uma região que tem uma tendência a ficar mais escura. Então tem alguns cremes que nós podemos usar também para clarear essas regiões. Mas lembrando que a gente não pode usar nada que faça mais atrito. Eu já peguei pacientes me contando que lixam o cotovelo, por exemplo. Isso vai cada vez mais engrossar essa pele. Então ela é uma pele que tem que ser mais hidratada, com cremes mais intensos. E nós temos inclusive cremes específicos para essas regiões. E às vezes eu vejo até o que parece ser uma alergia no cotovelo, por exemplo. Mas é porque aquela pele está tão ressecada, tá tão machucada e sofre tanto atrito que tudo irrita mais ela. Então, às vezes, o suor da própria pessoa ou o fato de ficar em contato com produtos e materiais, porque conversando aqui com mulheres que limpam a casa, muitas vezes tu passa o produto para limpar lá o limpa-móveis ou o detergente e dificilmente tu passa um pano só com água para remover todo o resíduo do produto. Então, se a pessoa fica apoiada com aquela pele machucada em contato com esse produto, por exemplo, já pode dar uma alergia. E ninguém relaciona essas coisas, mas são cuidados importantes. E agora me ocorreu também que a gente até uma vez já conversou aqui sobre os pés, né? E que na época de verão, principalmente, a gente acaba indo pra praia, pra piscina, também fica uma pele mais áspera. E aí o uso de cremes é fundamental. Cremes hidratantes noturnos específicos para pés. E quem forma uma queratose plantar, que é aquele espessamento da pele da região plantar muito intensa, nós temos que usar alguns cremes, inclusive mais fortes, para afinar essa região e não ficar tão grossa e não rachar. Porque acaba fissurando, né? A gente fala rachar no modo coloquial. Não, e nos pés aparecem mais coisas, assim, por exemplo, né? Uma coisa que aparece muito é frieira. E às vezes a gente nem sabe se é frieira mesmo, mas tem uma aparência, enfim, né? Mas pode ser sim frieira, que é uma infecção fúngica. Pode ser também na região entre os dedos, pode ser desidrose plantar, né? Pode ser uma dermatite por contato de produtos ou do uso de algum calçado, até do amaciante na meia pode acontecer. Mas a frieira realmente é muito recorrente, principalmente porque o fungo se desenvolve em lugares quentes e úmidos. O nosso corpo é quente, ali fica úmido pelo suor do pé, né? Porque é uma dobra que fica suor acumulado. Não, e no inverno do sapato fechado, mas no verão, por exemplo, se a gente não seca bem, né? Vai na praia, vai na piscina, enfim. Sim, tá sempre pisando de pé no chão e com umidade. E na própria areia também pode ter fungos, exatamente, enfim, né? Então a gente tem que cuidar muito isso. Tem que... E às vezes aparecem também coisas na sola do pé, né? Que também a gente tem que cuidar. Mas isso a gente tem que fazer uma consulta e avaliar, porque como eu falei, podem ser diversas coisas e cada patologia vai ter um determinado tratamento. Então o que vai definir a medicação correta é olhar, avaliar e tratar certinho. Tá bom, Stephanie, mais uma vez obrigada. Vamos cuidar, né, dos pezinhos, cotovelos, joelhinhos, pra ficar bonita. Tá bom? Chegou a hora dele, né? O meu diretor, Dr. Adriano Sescani, que fala sobre moda masculina. Já estamos falando, claro, de outono e inverno, até porque já entramos aí, né, na nova estação. E sobre tendências, evidentemente. E aí, a gente até já comentou, né, domingo passado e tal. Mas agora sim, a gente vai esmiuçar um pouquinho. O que vai se ver
né? Nesse outono aí, inverno. Oi, Rê, oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai se divertir, Rê. Porque tem muita coisa bacana, muita coisa divertida, combinações, modelagens, tecidos. Então, a gente vai fazer uma sériezinha aí com muita coisa legal, tá? Te lembra que eu falei aqui no programa que o jeans virá em 2024 super diferente, Mas né? bem diferente, com várias modelagens coisas diferentes. Exatamente. Então, o jeans entra aqui no top, o primeiro, né? E ele vem com várias modelagens, como nós já falamos aqui no programa. Mas a história aqui é que ele vem o todo jeans, o all jeans. O all jeans que a gente chama. Né? Que a gente chama, então, que é Mas que não é só legal. aquilo que a gente estava acostumado, calça, jaqueta. Não, tem modelos várias, diferentes. os conjuntos jeans, né? Então a gente vai ter, assim, macacões, calças e camisas, costumes, né? Que é o blazer e a calça. Então tem muita coisa legal. E diferente. Tá? Pegando a questão do jeans, tem uma combinação que eu adoro e eu tenho muito no meu guarda-roupa. Que é o jeans com uma peça bege. Eu também. E adoro jeans com branco também. Também. Mas assim, a calça jeans com um casaco, um blazer, uma camisa bege, vai estar muito em alta. Tem tudo a ver. Né? Então assim, essas referências que eu estou trazendo são referências que a gente viu nos desfiles em janeiro, né, das grandes marcas internacionais. Tá, mas e esse bege também é alfaiataria? É o quê? Que tipo de roupa? Tem de tudo, tá? Então, assim, a combinação jeans em bege, né? Então, assim, acho que a gente vai falar, a gente vai ver casacos de lã, moletom, blazer, enfim, tudo que a gente puder combinar funciona. Tá? Tricô vintage, que eu falei semana passada. Eu adoro o tricô. Já disse e repito. É muito bacana. Aqueles com desenhos dos anos 80. Eu tinha tricôs com desenho, coloridos. Eu adorava. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu adorava os tricôs, todos. Tá super de volta, né? Com a pegada peruana, né? Então, assim, aqui no centro de Porto Alegre tem... Gente, mas como tinha mesmo, né? Agora que tu falou no peruano, eu lembrei. Que era tudo em tom de bege também, né? Era tudo em tom de bege. Bege, off-white, assim, essas cores. Aqui no centro de Porto Alegre, tem ali na praça da Alfândega, tem ali aqueles... tem os peruanos, de verdade, que vendem peças. Então tem uns blusões incríveis. É verdade. Né? Tricô canelado. Adoro. Também, que é um clássico, é muito elegante. É bonito, assim, comprar um azul, e pra homens cinza, fica muito bonito mesmo. Fica muito bonito, né? Tu bota um jeans, tu bota uma calça de alfaiataria, né? Uma calça de lã. É muito elegante, né? É muito elegante. E tem cara de inverno, que é uma coisa do sul. Então, acho que a gente tem essa característica, a gente tem que aproveitar, né? Sim. E isso que é muito legal, assim, a gente às vezes fica... porque teve uma época que a lã, né? Que os blusões a gente queria meio que largar de mão. Porque fica muito pesado, é muito cara do sul. Então a gente queria esconder isso. Agora não, agora ele volta com força total. Azul marinho. Azul marinho é... Coincidência. É uma grande aposta para 2024. Entendi. A verdade seja dita, o azul marinho nunca saiu de moda. Ele é sempre elegante. E o próprio jeans também, se tu for ver, tem azul marinho, né? Sim. E também por isso que também é tão sucesso, né? Exatamente. E para encerrar o quadro de hoje, né? Aqui é uma polêmica. Por que eu digo polêmica, né? Porque elegância sempre são as peças bem ajustadas ao corpo, né? Calça com a barra comprida. Então, aquela calça. Aquela que arrasta comprida. no chão? Exatamente. Que daí começa a estragar, porque daí começa tu pisa, a estragar. já sei então, como é. Essa é uma aposta, acho que a galera jovem vai curtir, né? Tem aquele... Mas já adianto que é um tiro no pé para quem quer ficar um pouco mais mulher, estiloso, por né? exemplo, eu até prefiro que seja comprida, porque a mulher usa salto alto, né? Sim. Do que ficar pega-pinto, que nem eu dizia. Que é aquela curta, tem pavor. Agora, pro homem, claro, o homem só usa salto baixo, então geralmente vai arrastar mesmo no chão, né? E tem que ter muito estilo também, né? Tem. Porque, na verdade, se a gente coloca uma calça com uma barra, assim, ela pode parecer desleixo.
E aí... E eu acho que tem uma coisa meio riponga, assim, que teve lá nos anos 60, acho que tinha muito isso, né? Se o cara conseguir carregar esse estilo, que daí tem que saber compor e carregar. Agora, se só acha, a calça comprida tem preguiça de fazer a barra, daí não vale. Daí não vale. É legal. Tá bem. Mas adorei, viu? Adorei tudo isso. Tem mais. Eu sei. Nos próximos domingos, preparem-se. Gente, mas vambora, né? Agora. Vamos. Vambora, que senão ele mesmo depois me xinga que eu não encerro o programa nunca. Gente, programa da Regina apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com o patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. Patrocínio especial é Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil, Milano 1689. Também na Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, lá em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos estão onde? Na Simoneto, é claro. A gente vai dando tchau. É hora de dar tchau, né? Hora de dar tchau. Beijo. Tchau. Bom domingo para vocês, boa semana. Se cuidem.